É isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Palmeiras, que venceu e agora é líder do Campeonato Brasileiro. E tem a resenha do jogo aberto e aí também os nossos amigos do G4. Então já se inscreve no canal e deixa seu like para ficar por dentro de todas as notícias do Verdão que sai aqui no nosso canal. E coloca aí nos comentários também o que você achou dessa vitória do Verdão em cima do Vasco, que agora é o líder. O Verdão é líder do Brasileirão. Sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos lá. Agora eu quero falar do líder do campeonato. O Flamengo vacilou, perdeu para o Cruzeiro. E o Palmeiras, que não é bobo nem nada, ganhou do Vasco lá no Mané Garrincha. Primeiro gol do Vitor Roque com a camisa palmeirense. E agora está no topo da tabela outra vez. Coincidências do futebol. No Campeonato Brasileiro do ano passado, uma falha individual de Ryan fez com que a bola sobrasse para Flaco Lopes, que marcou o gol da vitória do Palmeiras sobre o Vasco, em Brasília. Ontem, novamente na capital do país, uma falha individual de Hugo Moura na área fez com que a bola sobrasse para Estevão, que apenas rolou para Vitor Roque completar o gol de mais uma vitória do Palmeiras sobre o Vasco, o primeiro do atacante pelo Verdão, em 13 jogos. A expectativa é, pois, mas o Vitor Roque custou não sei quanto, ele tem que chegar aqui. Não, ele é um moleque espetacular, é um miúdo humilde, é um miúdo que trabalha, é um miúdo que deu um passo atrás para no futuro dar 3 passos à frente. Vocês viram como é que o grupo festejou o gol dele? Isto é reconhecimento do trabalho coletivo, mas é preciso ter paciência. O Vasco vendeu o mando e a sua torcida foi menor que a do Palmeiras aqui em Brasília. Uma torcida que certamente ficou muito surpresa quando descobriu que nem Verratti, nem Felipe Coutinho começariam a partida, preservados para evitar lesões. Uma decisão, segundo os jogadores e a comissão técnica, tomada em comum acordo. Mesmo sem os jogadores de mais nome do grupo, a equipe fez um primeiro tempo de equilíbrio contra o Verdão. Teve chances com o Lucas Freitas, Lloyd de joelho e a maior delas já nos acréscimos, quando o Everton saiu mal do gol. João Vitor tocou por cobertura e Giai afastou quase em cima da risca. Richard Rios, Fux de cabeça e Gustavo Gomes sem direção finalizaram o que de mais produtivo o time de Abel criou. Quando a bola tinha o destino certo, Léo Jardim fez uma defesaça no chute de Emiliano Martinez. Aí veio a falha de Hugo Moura, o gol de Vitor Roque e o jogo mudou de cara. O Vasco se abriu, mas não foi efetivo a ponto de quebrar uma sequência negativa que chegou a 6 jogos sem vitória. E por pouco não levou mais um. Flaco Lopes recebeu de Paulinho, mas tirou demais do goleiro e lamentou. Acho que foi um jogo muito parelho. Acho que o Vasco criou algumas oportunidades, você está falando. A gente não conseguiu reverter em gol, mas jogar contra o Palmeiras, uma equipe que já tem um treinador já há uns 5 anos, se eu não me engano, com grandes jogadores. A gente jogou de igual para igual, acho que o resultado foi injusto. A gente teve possibilidade de fazer o gol, de ter saído com a vitória. Óbvio que a gente está muito triste pela derrota. Com a derrota do Flamengo para o Cruzeiro, o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Está invicto a 18 partidas como visitante. Eu nem olho muito para a classificação, queremos somar pontos, hoje somamos mais 3. Eu gostava mesmo, esse é o nosso objetivo, quando chegares lá a dezembro, 20 e qualquer coisa de dezembro, e estar em primeiro, aí eu ia ficar contente. Agora, pouco importa, é importante estar lá em cima. Gente, tá aí. Tô aqui só me arrumando, me preparando, porque o debate promete ser tenso no jogo aberto. Antes, eu e o Sgabi, que temos a mesma pontuação na tabela, a gente só olha aqui de longe, começa lá embaixo. Cadê a tabela falar nisso? Aí o horizonte vai, chega até... A tabela ali, ó. A tabela ali, bebida. Palmeiras é o líder do campeonato. Olha lá, subiu, tá na frente do Inter, do Corinthians. Eu acredito no Bragantino hoje, hein? Olha lá.
O Bragantino vai acabar. Vai dar um azar aí. Deixa eu te Ô, falar, Drácula, já é a você vai segunda sair vez. voando daí, Tem que Drácula? lembrar que o Mirassol gosta de... Será que meus Não, ele é amigos... ousado. Renata, será que meus amigos Ronaldo, Sgarbi, Cicinho, um dia terá esse privilégio que eu estou tendo aqui? Isso aí dá um azar, velho. Já teve gente que subiu aí. O time Como que que a gente vai fazer? Peraí, O time Edu, que- eu tenho uma perguntinha pra você. Se por um acaso acontecer do São Paulo chegar lá, quem vai subir dos três E aí, aí? vai ter uma briga, hein? Vai ser o doutor Doutor é um Desmaior. cadeirão de... Cadeirão. Pra mim, pro Marco Aurélio, o segundo degrau aí já é alto. Eu não sei o time do Cicinho tá invicto, mas não tá no cadeirão. O que Edu, acontece esse negócio o desse? Vai ser igual aqui bancada, E tá amigo. atrás do O Palmeiras aí E o em Vitor cima. Roque, que tomou Ronaldo, 4-2. Fala do Vitor Roque. Ô, os caras deram um gol pra ele ontem. Deixa eu falar um negócio. Deixa eu falar um negócio. Abriu a porteira. Aproveita hoje aí que amanhã você já vai sair. Aproveita, Edu, tem que aproveitar e desfrutar do momento. Domingo a gente conversa, Sgarbi. Vai Palmeiras, acabar essa vez. Palmeiras aí em cima, sabe o que é? Sem arbitragem Palmeiras tá aí em difícil, cima é igual ex-jogador vestindo roupa de futebol em jogo beneficente. Não Cicinho, combina. Pensa no trem ficar feio. Domingo a gente conversa. Ex-jogador com roupa de futebol. Drácula, você vai me falar aí, Drácula. Me fala quantos campeonatos vocês ganharam nos últimos 10 anos aí, se pelo amor Ah, de não, Deus. se nós for falar de Brasileiro, história, Cici, aí nós pelo vamos amor de Deus, massacrar, hein? Edu, Não vamos você falar tá de querendo mandar um história. recado Futebol pro se Vitor baseia em 10 Roque? anos. Ei, tem gente desviando o foco, hein? Vitor Sei não, Roque, hein? Tem gente fala um negócio desviando o pra foco. você, meu filho. Agora abriu a porteira. Agora você tava se dedicando, lutando pro time. Agora fez o gol. Principalmente pro Ronaldo, que fica te falando que Ele você desvia não o foco, vai, né? não tomou 6, hein? Vitor York, você é o Vitor Roque, rapaz. Você jogou no Barcelona. Agora tá no Palmeiras, entendeu? Nosso Tigrão. Então tamo junto, meu irmão. Primeiro gol de muitos. Tigrão. Que deram gol. É o Tigrinho. Ulisses, imagina Abel Ferreira hoje, olhando a tabela, esperando pelo Bragantino. Uma coisa que me preocupou, nós tivemos mudanças, né, em treinadores. O Corinthians é outro time que o Dorival é indiscutível. E o Abel ontem não foi tão bem, Renato. O jogo não foi legal, eu transmiti o jogo ontem. O Corinthians o foi Vasco- outro com o Dorival e com o Zé Novelli, né? Não, não é verdade, não, mas o Corinthians tem sido outro. Você tá entendendo taticamente o Corinthians, né, O Renato? assunto não é Você não Corinthians, entende. Foram Eu dois sei que você tá jogos dizendo contra o que Horizonte você Chile e contra o Inter. Eu tô Você dizendo a sentiu o evolução Dorival do Corinthians irmão? agora. O Abel, eu achei que ele demorou pra mexer no time. Ele demorou muito pra pôr o Paulinho. Ele demorou demais pra mexer no time. O time não tava bem. O Vasco é fraco, sem seus principais jogadores. Entendeu? Era pro Palmeiras ter enfiado uns 4 no Vasco ontem. Mas e o não mandante criou era o pra isso. Vasco, era em Brasília. Eu acho Mas até que o não Vasco criou fez pra um isso. jogo, assim, de Não esforço. Acima do esperado, né? De esforço. Porque o Palmeiras não jogou nada Nossa, pra mim. mas peraí, deram o gol pro Vitor Roque. Palmeiras ganhou o jogo, o Ulisses tá falando como se tivesse perdido. Que isso? O Palmeiras ganhou o jogo num erro. O Palmeiras ganhou, não, o Vasco ganhou o jogo. O Vasco Não, pressionou a saída de bola. O Vasco entregou para o Flamengo. Tentando sair tocando com o goleiro, trabalhar a bola com o 3 goleiro na pontos, pequena irmão. área. Você me desculpa, Isso aí já é o pedir Diniz. pra tomar Já é o gol. Diniz 3 treinando pontos. no home office. Pode ser, Sim, pode ser. Porém, o líder. Estevão tava ali ligadaço, né? O Estevão, além de muito técnico, é um cara que tá sempre concentrado no jogo. Mas, Renato, É impressionante. eu dou mais o valor ali no Rios. O Rios Você viu a foi marcação? no início, A marcação ali do Richard Rios ali foi Perfeito. impressionante. Ele O Rios foi pressionou a perfeito. bola e fez o jogador do Vasco errar. Isso aqui é o Induziu pior. o erro. Isso aqui é o pior disso. O Vasco continuou fazendo isso durante o jogo. Os caras tomam o gol, não aprendem e continuaram fazendo. Só uma Confiança, questão, Luiz. quem teve a Isso é criatividade treinado. de poupar o Não, treinou bem. Coutinho e o... Verrete. Que estavam lá, não tinha o condição de Verrete jogo. tava lá. Não tinha O condição Vasco de jogo. quis tirar a liderança do Flamengo Ah, e tá. não sabia que o Flamengo ia tomar um cacete do Cruzeiro. Por isso. Dorival neles! Vral! Segue o líder. Ai, graças a Deus, acabou o programa, acabou. Ainda Muito bem, vamos ouvir o Abel Ferreira, que falou de mais uma vitória do Palmeiras. O Palmeiras tem um aproveitamento fora de casa que, sinceramente, eu não me lembro de ter visto um time durante tanto tempo com um aproveitamento absurdo como é o do Palmeiras fora de casa. Se o time tiver 80% de aproveitamento dentro de casa, tá excepcional. Tá todo mundo aqui Já é falando até que acima em já casa. já é incrível. Já é incrível. Agora o Palmeiras tem isso fora de casa. Vamos ouvir o Abel Ferreira. Olha, eu vou ter que falar, para falar do Vitor Roque, tenho que falar do GI. Uma das funções do treinador é ajudar os jogadores a evoluir e mesmo em momentos difíceis na sua travessia, o treinador tem que estar lá para ensinar, para deixá-los de fora, mas ao mesmo tempo para lhes dar carinho. E
E se é verdade que muitos dos torcedores do Palmeiras amam o Palmeiras e adoram o Palmeiras, outros não têm paciência nenhuma. Não têm paciência. E eu quero dizer que uma das coisas que este clube tem e que este treinador adora neste clube é a paciência, porque nós acreditamos no processo. Se temos que ir atrás do resultado, é isso que nós costumamos fazer, não tem problema. Eu costumo muito, e os jogadores sabem disso, ir ao encontro do que o jogo está a pedir. Se tu estás por cima, se estás a controlar o jogo, está 1-0, 2-0, 3-0, não tem necessidade de bloquear os caminhos do nosso adversário e jogar mais porque é o adversário que está a arriscar. Porque é que eu hei de estar-me a expor quando o adversário está a arriscar tudo? Acho que devemos controlar. Ainda hoje nós não fizemos o segundo e o terceiro porque não deu e nós temos que aceitar isso. Em relação ao Veiga, eu quero vos dizer o seguinte: o Veiga talvez nos últimos, tirando o ano passado, nos últimos 4 anos tenha sido o jogador mais regular do futebol brasileiro. Se não um dos melhores jogadores de futebol brasileiro nos últimos anos. Basta ver os números dele. Só que o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. Muito bem, tá aí o Abel falando, falar do Vitor Roque, ele falou, vou falar do Giai, o Giai que salvou uma bola que poderia ter sido o gol do Vasco, né? Numa jogada ali. E ele salvou espetacularmente, mas não só isso, jogou bem, vem jogando bem o Giai. E aí ele tomou o Giai como exemplo, né, Massini, para falar do Vitor Roque, né? Demorou, paciência, tal, o cara se acertou. E agora o Vitor Roque faz o seu primeiro gol e o Palmeiras tem esse aproveitamento inacreditável fora de casa. Vamos lá, vamos deixar claro que nem tudo que reluz é ouro, né? Tivemos nesse meio do caminho Tabata, tivemos o Atuesta, o Navarro, que paciência a torcida do Palmeiras teve também. É preciso relativizar, porque ele tem razão, o mundo está muito rápido, o mundo tem pressa, e não tem como tirar. O que esse rapaz está jogando nas últimas 6 partidas é incrível. Marcos Rocha e Mike não vão jogar. Se ele continuar firme fisicamente, Marcos Rocha e Mike não vão jogar. Isso é um fato, né? Independentemente do gol do Vitor Roque e tal. Mas o jogo, gente, demonstrou o seguinte: os primeiros 15 minutos, o Palmeiras marcando muito o Vasco, tomando a bola já no campo de ataque, e aí o Felipe estava em dificuldade. Para você ver como o time mal treinado tem problemas. Ele partiu para a saída de bola do Vasco, estava sendo feita pelos Léo Jardim, né, os 2 zagueiros, e aí vinha ou o volante vinha mais perto, ou um dos laterais aparecia para formar aquele triângulo. E ele não estava conseguindo, porque o Palmeiras vem com, pela esquerda, Facundo, o Vitor Roque e Piquerez avançando, o Martínez fica mais, pela direita, quando a bola vai para o outro lado, o Vitor Roque acompanha, vem o Estevão, sobe o Felipe Anderson e sobe o Richard Rios. O que ele fez? Ele colocou o Hugo Moura para fazer a saída de bola, para ajudar na saída de bola. E isso foi fundamental para o Vasco equilibrar o jogo no primeiro tempo. A melhor chance do jogo foi do Vasco nesse lance que o Everton vacilou. O Palmeiras teve chance com o Bruno Fux de cabeça na bola parada antes do momento do Vasco, nós estamos vendo o lance aí. E mais no segundo tempo, gente, aí foi um atropelo. O Palmeiras, de fato, atropelou o Vasco. O Everton não defendeu uma única bola sequer. O Vasco tentou sair para o jogo, ainda perdeu 2 jogadores durante o caminho, né? É importante dizer, o Vasco estava sem o Verratti, estava sem o Coutinho, e ainda perdeu 2 jogadores no caminho. E, cara, o Palmeiras foi muito superior no segundo tempo. O gol, ele não sai por acaso, porque a improvisação do Felipe, ela funciona até certo ponto. Quando precisou ter a saída de bola treinada pelo Hugo Moura, ele faz o que fez, né? Veja que o Richard Rios avança na marcação, o Estevão toma a bola e o Vitor Roque está livre para fazer o gol. O gol não sai por acaso, sai num erro do Vasco, mas sai num trabalho do Abel e do coletivo do Palmeiras de marcar a pressão, a saída de bola do adversário. Então a vitória foi justa, poderia ter sido mais, o Flaco perdeu chance, dá uma olhada. Um gramado ridículo, certo? Isso é uma vergonha você jogar futebol num gramado desse. Tá? É ridículo, principalmente dentro das 2 áreas, que é onde se define o jogo. É um negócio inacreditável que um estádio desse tamanho, bonito como tem um gramado tão tosco, tão ridículo.
como esse do Mané Garrincha, realmente um gramado muito ruim. Cara, vitória justa, o Palmeiras trocou 5 jogadores no segundo tempo e ainda, olha só, dormiram no banco de reservas Veiga, Murilo, Mike, certo? E Maurício. Estou falando só os mais grandões. Veiga, Maurício, Murilo e Mike não entraram no jogo lá em Brasília, gente. Ô, Vessa, o Massa falou mais sobre o jogo, mas o fato é que esses números são muito impressionantes, né? O time que tem um aproveitamento desse fora de campo, nem que esse aproveitamento caia pela metade. Já tá bom ainda. Normalmente se faz como mandante de 65 a 70 e visitante 45 a 50 no máximo. Estourando, hein, quando tá tudo certo. Então você imagina o que significa 85. Essa vitória do Palmeiras e a derrota do Vasco, ela é a vitória do bem feito, né? Primeiro para a diretoria do Vasco. Todos os mandantes ganharam na rodada até agora. Todos. Menos um. Que resolveu fazer o quê? São Paulo também não ganhou. O jogo é que eu peguei de sábado para frente. Isso foi na sexta. O restante de sábado e domingo, todos os mandantes ganharam, menos o que decidiu vender o mando e ir para Brasília e tirar de São Januário. Então, bem feito para a diretoria do Vasco, que você claramente é menos forte, vamos dizer assim, ao sair de São Januário e no mínimo dividir o estádio e tudo mais. Parece que não, mas esse tipo de coisa faz diferença. A segunda coisa se eu for dirigir um submarino, eu acho que eu vou ter problema. Me parece, querer fazer uma saída de bola como essa do Vasco, com a qualidade que os jogadores do Vasco têm lá de trás, me parece a mesma coisa que eu querer dirigir um submarino, pilotar um avião. É pedir para dar problema. Não vou ter condição para isso. Então me chama a atenção um pouco essa falta de noção de alguns clubes tentando fazer uma saída sustentada quando você não tem minimamente qualidade, conexão para isso e tudo mais. Quando você não tem bola no pé mesmo, tecnicamente. E muito menos tempo de trabalho, né? Porque o Diniz, depois de 2 anos, um Fluminense, 1 ano e meio, ele até fazia um jogador ou outro que tem menos qualidade poder sair com a bola. Mas aquilo demanda tempo, demanda trabalho, e não é isso que acontece com o treinador que está interino. Então, o Palmeiras tem, lógico, mérito, o Massa está certo, de fazer a pressão, de aumentar a pressão e tal. Mas assim como na Bolívia, por exemplo, o Bolívar ofereceu 2 gols para o Palmeiras também estava lá para tomar a bola. Hoje o Vasco também ofereceu o gol aí ao Palmeiras e o Palmeiras também estava lá para fazer a pressão e tudo mais. De qualquer maneira, fazer uma saída como essa, entregar um gol como esse, num jogo tão parelho que já seria difícil, é pedir para perder. E aí mérito de quem sabe ganhar e ganhar desse jeito. Eu sou daqueles que vejo muita beleza nesse tipo de 1-0 em jogo dessa maneira, um time que não sofre tanto. Para mim, no meu gosto de futebol, eu prefiro 1-0 que o meu goleiro trabalhe pouco ou quase não trabalhe, do que um 4-2, por exemplo, do Corinthians contra o Inter, que você toma 2 gols e tudo mais. Eu prefiro um jogo mais controlado. Eu vejo beleza em jogo assim. Eu sei que tem gente que não vê, mas eu vejo. Eu adoro times consistentes e o time que hoje faz esse percentual fora de casa é porque ele é muito consistente, independentemente de jogar bem ou mal. Fala, Márcio, você falou alguma coisa? Cara, tem um detalhe. Um detalhe sobre o time do Vasco que a gente não pode, deixar passar ao lado, né? Veja, a diferença de um trabalho longo com conhecimento do elenco. O Felipe, ele teve que improvisar e fazer a saída com o Hugo Moura. Aí alguém pode estar perguntando, por que não dá um chutão lá para frente? Porque era o Ryan que estava lá, não era o Verratti. Então não tinha alternativa para ele. Essa coisa que o Vessa está falando, acaba ficando o cobertor super curto. O cara se cobre com cachecol, entendeu? Meu caso aqui, a primeira dobra acabou, sumiu o cachecol. Não tem como. Você não tem alternativa. Mas é melhor você perder uma chance, a possibilidade de atacar e não acontecer nada, ou tomar um gol? Mas existe riscos e riscos, né?
Então, você tira a bola lá de trás, é claro que o erro potencializa o que você está falando e você tem razão. Mas você tira a bola lá de trás, ela bate e volta o tempo todo, também a chance de você tomar um gol ia ser grande, é o cobertor curto demais. Eu não entendo o que o Pedrinho está fazendo com o Vasco tem 2 vitórias no campeonato em São Januário, ponto. Agora, eu estava vindo para cá e o rapaz que me trouxe aqui, né, pro Airbnb, o lugar onde eu estou aqui hospedado, e ele me disse o seguinte, cara, interessante, né? No caso do Vasco, né? O Márcio Santos, obrigado, garoto, nome de craque, hein? E ele disse o seguinte para a gente conversando sobre o Vasco, então ele falou assim, cara, você imagina, não sei se vocês passaram por isso, vocês 3 são meio almofadinha, acho que nunca passaram necessidade na vida, mas imagina, cara, os caras duro, não tem dinheiro para nada, cara, vai ter que vender o mando, porque tem que pagar a conta, então é um negócio também complicadíssimo, tá do lado de quem é o gestor, de quem está tomando a decisão. Relativizar isso também acho importante. Mas, vamos. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né, com essa vitória do Palmeiras em cima do Vasco, trazendo agora a liderança do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Palmeiras também vai muito bem na Libertadores e agora também no Campeonato Brasileiro, então já traz as pazes aí com a torcida e pode acreditar que esse ano vai ter título importante pro Verdão, seja o Campeonato Brasileiro, seja a Libertadores. Acredito que o Palmeiras vem muito forte, claro que nada é garantido, né? Ainda faltam muitos jogos para poder vencer tanto a Libertadores quanto o Campeonato Brasileiro, mas acredito que já dá para ver uma grande evolução no time do Palmeiras, agora que o Victor Roque conseguiu fazer o seu primeiro gol, a chance que outros gols venha seja muito natural, né? Sai aquela pressão do primeiro gol e agora começa um pouco mais de tranquilidade, porque eu acho que é o que falta, né? Victor Roque teve algumas oportunidades, teve gols anulados, fica aquela pressão, mas agora com esse gol que saiu, creio eu que a situação fica mais tranquila para ele poder agir naturalmente durante os jogos, né? E também o Paulinho, que errou alguns gols, tá com essa pressão do primeiro gol, mas depois que vier esse primeiro gol, acredito que o ataque do Palmeiras vai ser um pouco mais certeiro, eu diria, porque até mesmo o Flaco, que costuma fazer vários gols no Palmeiras, ontem errou um gol aí que não pode, né, Flaco? Não pode errar esses gols assim na cara, que poderia ter feito muita falta pro time do Palmeiras, né? Se acaso toma o gol ali, o empate, ia complicar demais a partida, então não pode errar esse tipo de gol. Mas o importante é a vitória, é os 3 pontos, né? 1-0, é goleada no Campeonato Brasileiro e veio esses 3 pontos e veio a liderança, né? Então agora é segurar com as mãos fortes para não sair mais da liderança e quem sabe aí trazer o título também do Campeonato Brasileiro. O que você achou do Palmeiras? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal e deixa o like, e é isso, né? Até o próximo vídeo, valeu, fui!